Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um dia de aula. E hoje nós vamos falar sobre a senescência de uma planta anual. Eu quero falar com vocês, primeiramente, como que vai ser a nossa rotina, o nosso cronograma aqui dessa aula. Nós vamos dividir a nossa aula em 4 momentos. No primeiro momento, eu quero mostrar para vocês um pequeno detalhe que passou despercebido lá na aula de germinação, e eu não tinha me atentado, então eu queria corrigir esse detalhe com vocês. No segundo momento, a gente vai estudar sobre a senescência de uma planta anual. Então, como ela se programa para morrer. Porque a senescência de uma planta nada mais é do que isso. Como ela está programada, como ela está se programando para a sua morte, tá? Depois nós vamos falar um resumo de todas essas aulas aí, o que é a germinação, vegetativo, reprodutivo e senescência. E num quarto momento, fiquem até o final, porque eu quero mostrar para vocês como está a estrutura do nosso curso de Fisiologia Vegetal. Quem tiver interesse, gente, está maravilhoso. E eu vou mostrar por dentro para vocês o que vocês vão ter acessos e tudo mais, tá bom? Então, fica até o final e vem comigo para a gente começar a nossa aula. Pessoal, então primeiro eu quero falar com vocês sobre essa questão aqui. Na aula de germinação, eu falei para vocês que esse seria o desenvolvimento de uma soja. Eu até mencionei, né? Eu acho que seja uma soja. Se a gente for olhar, parece, né, uma soja aqui, desenvolvendo, né, a primeira raiz pivotante, as raízes laterais e tudo isso. Só que essa imagem, todas as minhas imagens, elas são autorais. E eu gero elas através da inteligência artificial, para poder trazer para vocês uma maior riqueza de detalhes, tá? Sobre como está acontecendo o processo. Tiffany, essa imagem está errada? 100% errada? Não, 100% errada não. Seria o desenvolvimento de uma soja. Mas, no caso aqui, a única coisa que teria que modificar, que o programa não modificou, foi que os cotilédones da soja, eles não vão ficar aqui, tá? Então, aqui a gente vê uma semente onde os cotilédones estão aqui embaixo. E aqui em cima a gente vê justamente o desenvolvimento de uma soja. Então, assim, as primeiras folhas verdadeiras. E elas se abrem, né? Até porque dá pra gente ver exatamente que não é um milho, por causa dessa raiz aqui pivotante, depois vem as outras raízes laterais, né, secundárias e tudo. E a gente vê que seria realmente o desenvolvimento de uma soja. Mas o que mudaria aqui, no caso desse desenvolvimento? Os cotilédones, eles subiriam com a plântula, tá? Para segurar o desenvolvimento da planta, para manter ela viva, até que ela tenha capacidade de fazer a fotossíntese aqui, ó, pelas suas folhinhas que vão se abrir, tá bom? Então é só esse adendo que eu quero falar com vocês, porque na hora de gerar eu não me atentei e os cotilédones, né, não subiram junto com a planta. Mas o que mudaria seria isso, tá? Porque tem plantas que os cotilédones não sobem. Para vocês entenderem a questão do cotilédone, ele é como se fosse um tecido de reserva, tá? Com certeza, na vida de vocês já fizeram aquele experimento com o feijão no algodão. E quando o feijão germina, vocês conseguem ver que sobe junto com ele 2 bandinhas do feijão. Aqueles são os cotilédones. E é, inclusive, essa característica que dá nome a algumas plantas de dicotiledôneas, porque tem 2 cotilédones, como o feijão, a soja, tá? E no caso das outras plantas, como monocotiledôneas, como por exemplo o milho, a parte do milho ela fica aqui, ó. Nesse caso, a semente do milho ficaria aqui como uma reserva também aqui embaixo da terra para a planta de milho que está se desenvolvendo, tá? Então, eu só queria fazer esse adendo aqui para não ficar essa dúvida em relação à germinação, tá? Porque no caso da germinação, a planta, no caso da germinação da soja, essa parte aqui, ó, sobe junto com a soja, sobe 2 bandinhas da soja, uma para cada lado, e segura essa plântula até que ela tenha capacidade de fazer fotossíntese. Tudo bem? Então, agora,
nós vamos entrar na segunda parte da nossa aula que eu falei com vocês, que é justamente a parte de senescência. O processo de senescência, gente, a gente tem que começar entendendo o conceito, né? Então, como todas as aulas que eu mostrei para vocês, nós vamos começar por essa parte. O processo de senescência é como se agora a planta fosse um idoso, tá? Não dizendo que o idoso está se preparando para morrer, tá? Mas nesse caso aqui, a planta seria um idoso porque ela está fazendo o seu processo de envelhecimento programado da planta e dos órgãos, da própria planta, né, e dos seus órgãos, tá? E aí, o que eu quero deixar bem claro para vocês? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas coitada, né, da planta, vai morrer logo depois que ela reproduziu e tal. Uma planta anual, nesse caso, ela realmente se programa para morrer. E não tem como a gente tem como a gente atrasar essa morte, tá? Mas não tem como a gente ficar impedindo que a planta morra, até porque ela já cumpriu o seu ciclo de vida. Teoricamente, nas plantas perenes, elas também fazem isso. Só que o ciclo de vida dela, ele vai se refazendo, tá? Então, assim, ela entra num processo ali que ela parece que ela morre, cai as folhas, e aí depois ela se refaz, tá? E isso é totalmente normal. Só que isso é uma planta perene. A planta perene, ela tem vários ciclos ali ao longo do ano, ao longo da vida dela. Na planta anual, não. O certo dela é passar por esse ciclo, germinou, vegetou, né, estágio vegetativo, reproduziu, e agora ela se programa para fechar a sua fábrica, para falecer, tá? Então, o que ela faz? O que está acontecendo aqui nesse momento na fisiologia? Primeiramente, degradação da clorofila. A gente já viu, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, mas na soja, a gente fala que a soja loirou, né? A soja está loirando. Por quê? Porque ela está começando a degradar a clorofila. Então, nesse caso, as folhas começam a amarelar. A clorofila presente vai ficando amarela, né? Porque a planta não está mais verde. A planta já está degradando a clorofila, então muda de cor. Então, é nesse momento que a gente começa a ver que a planta está entrando na senescência. Mas é importante a gente falar aqui, diferenciar um conceito, que às vezes, assim, a gente fala, mas no vegetativo pode ser que a gente veja a soja ficar mais amarela. Ela tá morrendo? Não é que ela esteja morrendo, às vezes está faltando ali um nutriente, ela está sendo atacada por um patógeno, atacada por uma praga, e aí ela está tentando se proteger. E aí, no caso, vai ser afetado, sim, o processo da clorofila, né, os cloroplastos. Então, assim, a gente tem que saber exatamente o estágio que a planta está ficando amarela. Então, assim, depois dela se reproduzir, ela está se reproduzindo, está ali levando as vagens de soja ali para o final do ciclo da cultura, aí sim é normal ela começar a loirar, entre aspas, né, degradar essa clorofila. Se está lá no processo vegetativo, não é muito certo disso acontecer, porque ela está em pleno desenvolvimento ainda. Então ela está passando por alguma coisa, ou um estresse, ou uma falta de nutrientes, ou um patógeno que está atacando, alguma coisa do tipo. A gente tem que investigar isso, tá? Mas aqui, no processo de senescência, é totalmente normal. É como se a planta estivesse fechando a sua fábrica, tá bom? Remobilização de nutrientes. Como eu falei para vocês, eu acho que eu devo ter falado na aula de reprodutivo, mas se eu não falei, eu vou tornar a repetir. A planta agora, ela não está preocupada mais em emitir novas folhas, ela não está preocupada mais em emitir novas raízes. Lógico que isso pode acontecer, mas não é a principal preocupação da planta. Nesse momento, ela quer deixar seus descendentes. Então, ela começa a fechar a sua fábrica, degradando a clorofila. Depois disso, ela começa a remobilizar os seus nutrientes. Os nutrientes essenciais, eles passam a ser distribuídos para os órgãos vitais, como as sementes ou as raízes, tá? Nesse caso, a planta vai sempre tentar mandar
tudo que ela tem, seja o produto da fotossíntese, seja os nutrientes, tudo que ela tiver disponível para o seu fruto, para o seu descendente. Porque, como eu falei para vocês, a intenção da planta, quando ela está indo do ciclo de vida da planta, é ela nascer, crescer, se reproduzir, deixar descendentes e finalmente morrer, tá? Então esse é o ciclo de vida de uma planta. Então agora ela começa a remobilizar os seus nutrientes, nada fica na planta mesmo, nos órgãos vegetativos, porque agora não faz mais sentido ficar nos órgãos vegetativos. Agora a gente precisa que todos os nutrientes estejam nos frutos, porque vão ser os frutos e as sementes que vão dar continuidade à vida daquela planta, tá? São os descendentes dela. Redução da fotossíntese. A taxa fotossintética cai, né, drasticamente, mas ainda consegue mandar energia para a remobilização dos nutrientes. Por que que a taxa de fotossíntese cai drasticamente? Simplesmente por causa da degradação da clorofila. Nós sabemos que o processo de fotossíntese, ele se inicia puxando, né, absorvendo energia solar. Então, essa energia solar, ela só vai ser absorvida se a gente tiver clorofila, porque na clorofila a gente tem alguns centros de reação que absorvem essa energia solar. Por isso que a planta é verde, porque ela emite luz, ela emite a coloração verde, tá? Absorvendo essa energia. Mas enfim. Então, a gente sabe que se a soja ficar amarela, ela não vai ter como mais, né, a soja ou outra cultura anual, ela não vai ter como mais absorver energia solar para poder fazer a fotossíntese. Então, a fotossíntese vai cair drasticamente, tá? Mas a planta ainda tem um pouco de energia guardada, mas ela ainda consegue fazer fotossíntese, alguns órgãos que ainda estão verdes, para poder mandar esses produtos da fotossíntese para remobilizar os nutrientes e também mandar os próprios produtos da fotossíntese para produzir energia, tudo isso, tá? Então, vamos dizer que a fábrica da planta anual, ela não se fecha de uma vez. Não é assim, é como se fosse um restaurante. Quando os chefes de cozinha estão saindo do restaurante, teve o último pedido. Tudo bem, entregou o último pedido, o cliente foi embora, o último cliente foi embora. Eles não simplesmente desligam a luz da cozinha e vão embora. Não é assim. Da mesma forma na planta. Ela não simplesmente morre do nada, tudo de uma vez. Ela vai indo aos poucos, ela vai organizando para ela poder morrer tranquilamente, sabendo que deixou descendentes, tá? Na cozinha, da mesma forma. Os chefes, depois que sai o último cliente, eles vão lavar as louças, vão deixar a cozinha organizada, vão lavar o chão, vão pensar no cardápio do próximo dia, mas eles têm total consciência de que no outro dia vai ter clientes novamente. É da mesma forma a planta. Ela vai fazendo um processo aqui, um processo ali, mas ela tem consciência de que ela está morrendo, tá? Aumento da respiração. A respiração começa a aumentar. Então, se a respiração que estava normal nas células, agora ela aumenta. Por quê? Porque o produto principal da respiração são os ATPs. E os ATPs é a energia que a planta utiliza, tá? Então, a respiração aumenta para poder fornecer mais ATP para degradar e transportar os nutrientes. Como eu falei para vocês, um passo muito importante na senescência da planta é justamente a remobilização dos nutrientes. Então, pegar todos esses nutrientes e mandar para o fruto, que é justamente aquele que vai dar continuidade à geração da planta. Então, nesse momento, a planta já começa a aumentar a respiração para poder ter energia para degradar esses nutrientes e transportar eles o mais rápido possível, tá? Tudo bem, então agora a gente sabe os principais processos que acontecem na senescência, na fisiologia da senescência de uma planta anual. E o que ela vai precisar? Nós falamos da remobilização de nutrientes, mas exatamente quais os nutrientes que vão ser necessários nesse caso? Eu quero deixar claro que
todos os nutrientes, independente se ele é um macronutriente requerido em maiores quantidades ou um micronutriente requerido em menores quantidades, todos eles são de fundamental importância para a planta, em todos os processos, tá? Então, seja na fase vegetativa, seja na fase reprodutiva, seja na senescência, todos os nutrientes são utilizados. Tem alguns que são mais utilizados que outros, mas todos são importantes. Então, nesse caso aqui, a gente tem o nitrogênio. O nitrogênio, ele é um dos macronutrientes, né? Então ele é requerido em muita quantidade. E ele é um dos mais importantes, por quê? Porque ele vai ser remobilizado para sementes. E lá dentro da semente, ele pode produzir proteínas e enzimas, tá? Então, na aula de germinação, a gente falou muito sobre esse processo de um certo momento da germinação, a planta quebrar as proteínas, quebrar as proteínas em aminoácidos. Então, é esse nitrogênio que vai lá para a semente formar a proteína. Quando ele está lá, né, formou a proteína, depois no processo de germinação, essa proteína vai ser quebrada em aminoácidos para poder remobilizar de uma forma mais rápida. É como se fosse um colar de pérolas. Vocês concordam que como se a proteína fosse um colar de pérolas. Vamos desenhar isso aqui para vocês entenderem melhor. Nós temos aqui várias bolinhas de aminoácidos, tá? Os aminoácidos que formam as proteínas. Eles todos juntinhos. Essa proteína, ela vai ser mandada para os frutos, tá? Antes do fruto germinar. Tranquilo, na senescência ela vai ser mandada para o fruto. Só que vocês concordam que é uma molécula grande para uma semente quebrar? Então, quando no processo de germinação, a semente separa essa proteína em pequenos aminoácidos, tá bom? É isso. Por quê? Porque os aminoácidos, eles vão ser transportados de uma forma mais rápida lá na germinação, e além dele ser transportado de uma forma mais rápida, ele vai ser mais rapidamente absorvido e utilizado, tá? E além disso, também, ele pode ser transportado de uma forma mais rápida, e depois, quando ele chegar no destino final dele, ele pode se juntar e formar proteína de novo, de uma forma mais rápida, tá? Então, é por isso que aqui, nesse caso, o nitrogênio, ele vai para as sementes, tá? Para formar proteínas e enzimas, porque essa proteína, essa enzima vai ser utilizada lá no processo germinativo depois. Tá, o fósforo. O fósforo, ele é de extrema importância porque ele é o componente principal, um dos componentes, né, principais do ATP. Tiffany, o que é o ATP? A gente falou, né, que o ATP é a energia da planta, então ele é feito, né, através do processo, principalmente através do processo de respiração. Mas o fósforo, o P do ATP aqui, ó, vou pegar minha canetinha de novo. O P da molécula de ATP é justamente fósforo. Então, adenosina trifosfato. Fosfato, fósforo, tá? Então, o fósforo, ele faz parte desse processo de energia, da formação de energia, tá? Então, ele é transportado para os frutos e para as sementes também para fazer ATP, tá bom? Potássio. Ele mantém o turgor e transporte dos açúcares. Mesmo que a planta esteja ali morrendo, ela ainda precisa, né, absorver a água, ela não pode murchar tudo de uma vez, ela não pode, como eu falei para vocês, a gente não pode fechar a fábrica de uma vez e deixar que os frutos que se lasquem para lá, que as sementes, né, tô nem aí para sementes. Não é assim. Então, assim, por um tempo, a planta tem que segurar o máximo possível para ela remobilizar tudo para os frutos. Depois que ela remobilizou tudo para os frutos, para as sementes, ela pode morrer em paz. Então, o potássio, por enquanto, ele mantém o turgor da célula, ou seja, evita que ela murche, tá? E faça com que ela mantenha, né, pelo menos ali, a entrada de água, a subida de água na planta, tá? Então, mantém a planta em pé, a planta viva até o momento em que ela está pronta realmente para morrer, depois que ela já remobilizou tudo para os frutos e para as sementes.
O cálcio, ele é essencial para a formação das membranas, tá? O cálcio, ele tá muito presente ali nas membranas celulares, ele faz parte dos pectatos de cálcio, tá? Então, eles mantêm como se fosse tanto o fruto quanto a própria planta, tá? Quando a gente vê um fruto, acho que vocês já devem ter presenciado, às vezes quando o tomate tá muito molenga, e assim, aqui eu tô tirando o fato de, o tomate teve um ataque de uma praga, o tomate foi acometido uma doença nele. Não, eu estou falando quando o fruto está muito molenga. Você pega o tomate ali e ele tá bem mole, assim, com uma sensação que lá dentro só tem líquido, uma coisa muito estranha. Por quê? Quando falta cálcio, por exemplo, na frutificação do tomateiro, no tomate, os frutos ficam mais moles, porque o cálcio ele faz parte da composição da membrana, tá? Então, ele vai ser muito importante nessa parte aqui da senescência, da frutificação, da senescência, para manter a estabilização, tá? No processo de degradação, para manter com que a planta fique, vamos dizer assim, fique em pé. E além disso, ele é remobilizado também para os frutos para manter o fruto firme, né? Então, assim, um fruto firme, ele garante que ele evita, né? Auxilia, principalmente na questão de, vai entrar uma doença ali naquele fruto. Um fruto firme consegue segurar ali um tempo até que a gente entre com alguma medida, tá? Um fruto que está mole, que está com a sua parede muito fina, que está muito mole, logo a doença entra e se espalha de uma forma mais fácil, tá? E aí o cálcio vai ser importante para isso, ele vai ser remobilizado para os frutos e para as sementes, mas ele também é importante para manter a planta firme até que ela termine ali o seu processo de senescência de remobilizar tudo que ela tem para os frutos e sementes, tá? O magnésio, ele é um antioxidante, então ele protege os cloroplastos que ficaram ainda, então a gente tem que ter noção que, como eu falei para vocês, a planta ela não vai simplesmente morrer do nada, ela vai morrendo aos poucos, tá? Então uma parte vai degradando clorofila, a outra parte depois começa a degradar, a outra parte ainda está fazendo fotossíntese, então a gente precisa de nutrientes que continuem esses processos até que a planta entenda, não, acabou, já está tudo remobilizado, já está tudo nos meus descendentes, agora eu posso morrer em paz. Então, o magnésio ele funciona como antioxidante, evitando, né, que aconteça alguns processos ali, a formação de algumas substâncias que vão ser prejudiciais para a planta. Então, ele protege os cloroplastos que ainda ficaram ali para poder fazer o finalzinho, né, da fotossíntese para poder entregar para o fruto o máximo possível de reservas, tá? E quem está atuando aqui na senescência, que é muito importante também? Os hormônios. Os hormônios vegetais, eles são substâncias controladas, tá, pela própria planta, e dentro dela, a gente tem esse controle hormonal porque a gente sabe que tudo que é em excesso prejudica. Então, assim, os hormônios, a gente tem o etileno, ácido abscísico, citocinina, auxina, a giberelina também. São os 5 principais hormônios. Esses hormônios, eles vão ser controlados pela própria planta, eles ocorrem em quantidades muito baixas dentro da planta, tá? E eles atuam indicando que a planta precisa entrar no processo de senescência e controlando esse processo de senescência. Por exemplo, o etileno, ele acelera a senescência foliar e amadurecimento dos frutos. O etileno, ele é muito conhecido como hormônio do amadurecimento. Então, ele é um hormônio que ele está ali presente principalmente em frutos que, depois da colheita, ele acelera o processo de amadurecimento, tá? Então, ele fica meio que mandando a planta amadurecer, a planta quebrar os cloroplastos, degradar a clorofila, né, na verdade, não quebrar os cloroplastos.
Então, ele acelera essa senescência foliar, acelera essa morte, tá? Ácido abscísico, ele é chamado de hormônio do estresse vegetal. E o que ele faz? Ele induz o fechamento dos estômagos. A todo momento, quando a planta está estressada, o ácido abscísico ele é o primeiro a falar, opa, a planta está estressada, a gente precisa parar de perder água. A primeira coisa que ele quer fazer é isso, parar de perder água. Para a planta parar de perder água, ela tem que fechar os seus estômagos, que são aquelas pequenas estruturas que ficam ali principalmente nas folhas, que se abrem para poder absorver gás carbônico para fazer fotossíntese, e nessa abertura para poder pegar o gás carbônico, ela acaba perdendo água, a planta acaba perdendo água para a atmosfera. Tranquilo. E aí o ABA faz o quê? O ácido abscísico. Ele induz o fechamento dos estômagos. Para quê? Para conservar a água dentro da planta e sinaliza que precisa remobilizar os nutrientes. Então, assim, para nós, nesse momento, é muito interessante que o ácido abscísico atue. Por quê? Porque ele vai falar, gente, estamos morrendo, estamos passando por uma situação de estresse, a gente tem que parar de perder água. A gente não pode perder a única água que tem aqui dentro da nossa planta. A gente não pode perder. Vamos fechar os estômagos. Vai lá, fecha os estômagos. Depois que ele fecha os estômagos, ele fala, galera, estamos morrendo, pega todos os nutrientes aqui que a gente tem, manda tudo pro fruto, manda pra semente, não faz mais nada, só façam isso, tudo que vocês fizerem, voltem para isso, para o fruto e para a semente. Porque se a gente morrer, a gente tem o nosso descendente. É basicamente isso que o ácido abscísico faz no processo de senescência, tá? Ele vai avisando a planta ali que ela está morrendo, estamos morrendo, vamos mandar tudo para o fruto. É isso que ele faz. E as citocininas, elas começam a ser reduzidas para a planta entender que precisa iniciar o processo de morte. As citocininas, ela está atrelada principalmente a mandar as células se dividirem, tá? Então, divisão celular. A principal função da citocinina na planta é essa. Então, vocês concordam que num processo de senescência, né, um processo de morte, a gente não precisa mais dividir célula, porque a gente divide célula quando a planta está crescendo, quando ela está se desenvolvendo, para poder, né, alongar a planta, para poder aumentar o número de folhas, para poder aumentar o número de raízes, a quantidade de raízes, né, para poder aumentar o tamanho dos frutos, tudo isso. Só que agora a gente está morrendo, a planta está morrendo. Então, precisa realmente da gente dividir mais células? Não tem necessidade. Então, o que acontece? A citocinina para um pouco, não para de ser produzida, mas diminui a produção de citocinina. O ácido abscísico vem, entra e fala, gente, estamos morrendo, vamos fazer a remobilização aqui. Então, diminui a citocinina, aumenta o ácido abscísico e o etileno, que vai controlar aí essa senescência foliar, essa morte da planta, essa morte programada, tá? Além disso, outra função muito importante do ácido abscísico, ele está presente também nas sementes. Eu não sei, eu acho que a gente falou lá no processo de germinação que ele controla a dormência da semente. O ácido abscísico, quando a gente está no processo de senescência, ele também vai lá para os frutos, né, para as sementes, para fazer com que elas entrem em dormência. Nesse momento, a planta está morrendo. Então, a gente tem que garantir que o descendente da planta que está morrendo vai ser viável depois. Porque pensa aqui comigo. A principal função da vida de uma planta, o principal objetivo dela é se reproduzir e gerar descendentes. Então, se a planta está morrendo, ela tem que garantir que esse descendente vá nascer, para poder perpetuar a espécie, né? Para poder multiplicar a espécie dela. Então, o que ela faz? Ela manda ácido abscísico lá para as sementes, para o ácido abscísico falar assim, gente, não vamos germinar agora aqui dentro do fruto, porque não está propício para a gente continuar a nossa vida. Se a gente germinar nesse momento aqui dentro do fruto, a gente vai morrer.
Então, o ácido abscísico vem e induz a dormência, evita que a semente germine dentro do fruto, para que essa semente, porque ela não vai continuar a vida dela por muito tempo se ela germinar naquele momento. Então, por isso que lá na germinação, quando a gente falou, a gente tem que começar, engraçado porque a gente tem que começar a estudar a germinação do final do processo da senescência. Porque no processo da senescência, o ácido abscísico vai para as sementes, evita que ela germine dentro do fruto. Mas aí, quando a gente joga essa semente no chão para ela germinar, a gente tem que quebrar essa dormência, quebrar esse ácido abscísico, para poder essa planta germinar. Para essa semente entender que ela está agora num local favorável para ela poder estar germinando, tá? Então aqui o ácido abscísico ele está muito presente não só na planta, fechando os estômatos e conservando a água, mas ele também está muito presente nas sementes, evitando que essa semente germine dentro do fruto, porque se ela germinar ali, ela não vai ter condições de continuar a sua vida, tá? E aí, nós chegamos na terceira parte da nossa aula. Nós já falamos, eu fiz a correção em relação lá ao processo germinativo, nós falamos no processo de senescência, e agora nós chegamos ao quase final, né? O resumo do nosso desenvolvimento de uma planta anual. Então, nesses 4 dias, nós falamos sobre conceitos muito importantes para uma planta, todos os conceitos que eu acho que as 4 fases, né, que a planta passa, a gente conseguiu conversar bem sobre isso. Então, vamos fazer um resumo disso tudo. A germinação, né, como a gente viu lá na aula de sexta-feira, é um processo que a semente germina, ou seja, ela desperta do processo de dormência que foi induzido lá na senescência, e reativa o seu metabolismo para iniciar uma nova planta. Esse processo de germinação ele vai acontecer em 3 fases. Imbebição, onde a planta vai absorver muita água, né? Ela vai beber muita água para poder começar essa ativação. Depois da imbebição, ela começa a ativação metabólica. Então, a gente tem os processos metabólicos das sementes sendo ativados, tá? E, por fim, a gente tem a protusão da radícula. A partir do momento da protusão da radícula e que a planta germina, sai ali do solo, ela já começa a entrar no estágio vegetativo, tá? Não está mais na germinação. Estágio vegetativo é o momento em que a planta ela precisa crescer. Então, na germinação, a gente tinha um bebê que começou a se desenvolver. Quando o bebê deixa de ser um bebê, ele passa para o estágio vegetativo, ele vira uma criança. E agora, o nosso bebê, que não é mais bebê, é uma criança, ele tem que estar preocupado em crescer e se desenvolver, tá? Ele não tem que estar preocupado em deixar descendentes, ou seja, em deixar filhos. Ele tem que crescer e desenvolver. Então, a nossa planta agora é uma criança que cresce e se desenvolve. Nesse processo, a gente tem muitos processos fisiológicos acontecendo de uma forma intensa, né? Por exemplo, a fotossíntese, crescimento do caule, crescimento das raízes, desenvolvimento radicular, vai estar muito intenso nesse caso, e a atuação de diversos hormônios de crescimento, né? Principalmente os 3 principais que vão estar atuando nesse período: citocinina, auxina e giberelina. São os 3 hormônios vegetais principais que vão estar entrando nesse processo vegetativo, nessa parte criança da planta. Reprodutivo é o momento em que a planta entende, é o momento que ela ficou adulta, tá? Ela entende que ela está pronta para deixar seus filhos, seus descendentes. Então ela começa a se preparar para produzir novos frutos e com esses frutos, né, novas sementes. Então, a gente tem as fases de pré-floração. Então, antes de começar o aparecimento das flores, a gente tem essa pré-floração. Florescimento, que a planta realmente abre os seus botões florais, começa a florescer. Polinização e fecundação, que são 2 processos que podem ser estudados de forma separada, mas aqui a gente preferiu estudar de uma forma junta, né? Que a polinização é quando o grão de pólen entra em contato com a parte feminina da flor, e fecundação, quando esse grão de pólen
finalmente fecunda ali a parte feminina da flor, tá? Os ovários, os óvulos, os ovários. E, finalmente, a frutificação, que é o processo em que, agora, depois da fecundação, começa a formar o fruto e, dentro do fruto, as sementes, tá bom? E agora que a planta já germinou, já foi uma criança, já passou para o reprodutivo, teve ali os seus descendentes, deixou os seus descendentes, ela entra num processo de morte programada. Então, é o processo de senescência. Aqui a planta ela está literalmente se preparando para morrer. Então, a gente tem a degradação da clorofila, porque agora a gente não consegue mais, não precisa mais fazer tanta fotossíntese quanto no estágio vegetativo. A nossa planta começa a remobilizar os nutrientes para poder entregar todos eles para o fruto, para a semente. Reduz a fotossíntese, né, porque a gente tem degradação da clorofila. Aumenta a respiração para poder produzir mais ATPs, então mais energia para aquela planta nossa, e acúmulo de radicais livres. Então, esse acúmulo dos radicais livres, eles vão fazer com que a planta se degrade de uma forma mais rápida, tá? Então, quem segura esses radicais livres por enquanto são os nutrientes para a planta não morrer tudo de uma vez, tá bom? E sobre os nossos conteúdos, era isso que eu tinha para oferecer para vocês. Na aula de hoje, eu acho que é uma aula bem rapidinha, né? Mas eu acho que ela ficou mais ou menos o mesmo tempo das outras aulas. Eu queria agradecer muito quem participou de cada uma das aulas. Vocês foram essenciais para que isso acontecesse, para que todo esse processo acontecesse. Falar sobre fisiologia vegetal, para mim, nunca foi um problema. Eu sempre estudei e estudo muito para poder entender todas as fases e para poder entender principalmente como que eu vou passar isso para as próximas pessoas, né, que vão me ouvir de uma forma didática e bem clara, né. Aqui eu trouxe nessas 4 aulas para vocês, eu trouxe cada uma das fases de uma planta anual e eu acredito que vocês tenham entendido, né, sobre o assunto. Eu quis trazer da forma mais didática possível. Às vezes a gente comete alguns erros ali, principalmente nas imagens, mas o importante é que a gente sempre volte e mostre o que realmente é a realidade, tá? E tire todas as dúvidas de vocês. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Antes da gente finalizar a nossa aula, a gente vai entrar para a parte 4, onde eu quero mostrar para vocês o curso de Fisiologia Vegetal. É um curso intensivo que eu estou lançando hoje com um valor promocional, tá? Nós vamos falar sobre essa questão de valores aí mais para o final, depois que eu mostrar o curso para vocês, mas é um valor assim que eu nem imaginava, porque tá muito barato, gente. Falar bem a verdade, pelo que eu estou entregando no curso, está muito barato. Então, vamos lá comigo para a gente ver a estrutura do curso de Fisiologia Vegetal e Nutrição de Plantas, que tá perfeito. Turma, eu vou agora mostrar para vocês como é o nosso curso de Fisiologia Vegetal. E eu acho que tenho certeza que vocês vão adorar. Eu tô aqui na área como administradora, né? Porque é o meu curso, faz todo sentido. Mas eu quero mostrar para vocês essa parte aqui, ó, pré-visualizar o curso. E quando você entra no curso, você já dá de cara com essa página aqui maravilhosa. Então, vocês já vão ver o mapa da fisiologia vegetal. Ele foi um curso muito bem pensado, muito bem elaborado. Como eu falei na primeira aula para vocês, eu só realmente desenvolvi um produto quando eu tive certeza que eu conseguiria explicar a fisiologia vegetal de uma maneira simples, de uma maneira didática, de uma maneira que a outra pessoa conseguiria entender. Mas eu não queria trazer a fisiologia vegetal de uma forma como todo mundo ensina. É só relações hídricas. É só como a água sobe na planta. É só como a fotossíntese acontece. Não, eu queria trazer desenhado. Eu queria trazer exatamente como eu trouxe essas aulas para vocês hoje, com um mapa.
Então, assim, para mim faz todo sentido a gente entender fisiologia vegetal a partir da anatomia vegetal. Quando eu fiz a minha faculdade, em um semestre a gente teve anatomia, e eu acho que passou 2 semestres a gente teve a fisiologia. Aqui nesse curso eu estou entregando para vocês a anatomia e a fisiologia, de uma forma muito junta. Então aqui, assim que vocês entrarem no curso, vocês vão ver o módulo de boas-vindas, esse primeiro módulo aqui. Então, nele, eu explico para vocês exatamente como que é o curso, qual o cronograma do curso, o que vocês vão ter acesso, o que vocês não vão ter acesso imediatamente, tá? Então, o módulo de boas-vindas do MFV é justamente para inteirar vocês, como vocês podem utilizar melhor o curso de vocês. Depois disso, na segunda parte aqui, não subiu todas as aulas ainda, tá? Já tô avisando para vocês. Mas nessa parte aqui da anatomia vegetal, eu já começo falando sobre células vegetais, passo para tecidos, sistemas, órgãos vegetativos, órgãos reprodutivos, e sempre uma aula resumo integrando tudo, tá? Então, o que vocês vão ter acesso nesse mapa da fisiologia vegetal? E por que o nome mapa da fisiologia vegetal? O mapa da fisiologia vegetal, ele te ensina passo a passo sobre a fisiologia de uma planta, independente de qual seja a planta, fisiologia no geral. O que está acontecendo numa planta quando está subindo água na planta? O que está acontecendo na planta quando a gente coloca nutrientes no solo? Como que o nutriente entra? O mapa da fisiologia vegetal é justamente um mapa para você entender como que a planta funciona. E não faz sentido nenhum a gente estudar um mapa de fisiologia se a gente não tem a base, que é a anatomia vegetal. Então aqui, por isso que eu comecei o curso, primeiro pelo módulo de boas-vindas, né, onde eu vou explicar para vocês o que é o curso, o cronograma, os bônus que vocês vão ter acesso, o seu cronograma de estudo, tudo isso. E o segundo módulo, ele já é para meter o pé na porta mesmo, explicando sobre a anatomia de uma planta. Então, assim, o que são as células vegetais, os que são os tecidos, o que são os sistemas, os órgãos vegetativos, né, folha, caule, raiz. Depois, os órgãos reprodutivos, flor, fruto, semente. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês em anatomia vegetal. Depois, a gente passa para as nossas aulas de relações hídricas, onde vocês vão entender exatamente como que uma água sobe na planta. Então, assim, como que ela sai do solo? Como que ela entra nas raízes? Como que ela sobe nessa planta? O que move tudo isso? Porque se a gente parar para pensar, não faz sentido nenhum. Teoricamente, não faz sentido uma água subir na planta, porque ela está indo contra a gravidade. Então, como que isso acontece? Como que a planta tem capacidade de fazer isso? Tudo isso eu explico na aula de relações hídricas. Nutrição mineral. Eu acho que tipo assim, 60% a 70% das pessoas que me procuraram querendo o curso, queria exatamente o que eu vou entregar nessas aulas aqui. Nutrição mineral e correção e adubação. No módulo de nutrição mineral, vocês vão entender o que são macronutrientes, o que são micronutrientes, o que são nutrientes benéficos, elementos maléficos. Nós vamos falar uma aula para cada nutriente, então uma aula para nitrogênio, uma para fósforo, uma para potássio, uma para cálcio, para magnésio, manganês, boro, cloro, cobre, molibdênio, tudo isso. Cada nutriente vai ter a sua aula. Depois dessas aulas de cada um dos nutrientes, mostrando como eles se movem no solo, como eles são absorvidos pela planta, mostrando como a gente pode adubar eles, de que forma que a gente pode fazer a adubação. Eu ainda entrego para vocês uma aula só sobre elementos benéficos, tá? Que são aqueles que não cumprem o papel de essencialidade na planta, vocês vão ver isso na nutrição mineral também, mas eles auxiliam e melhoram o desenvolvimento da planta se eles estiverem presentes. Depois nós vamos ter uma aula somente sobre alumínio, uma aula perfeita, porque o alumínio ele é tóxico para a planta, né?
Muita gente que está aqui já sabe sobre isso. Então, nós vamos ter uma aula só sobre o alumínio, sobre os efeitos do alumínio, por que a gente tem que corrigir alumínio no solo, tudo isso. Correção e adubação. Aqui, vocês vão ver uma parte bem prática. Nós vamos falar sobre acidez e calagem, né? Calagem e gessagem, que é o que a gente faz normalmente ali antes da gente plantar, né? Principalmente nas plantas anuais, sim, antes da gente fazer o plantio. Vamos falar também sobre tratamento de sementes, o que a gente coloca no tratamento de sementes, o que normalmente vai no tratamento de sementes em relação à nutrição mineral, então o que a gente coloca, como é feito o tratamento de semente, para que ele serve. Depois, nós vamos falar sobre adubação de base, quais os nutrientes que a gente tem que priorizar na adubação de base, adubação de cobertura, adubação foliar, tudo isso vai ser falado nas aulas sobre correção e adubação. Depois nós vamos para o módulo 6, né, que é o da fotossíntese, e aí eu vou explicar para vocês como as plantas absorvem luz, por que elas absorvem luz, quais os elementos que tem ali dentro do cloroplasto, né, para absorver luz, como que acontece esse processo. Aí a gente fala sobre fase fotoquímica, fase bioquímica, tudo isso, biologia dos estômatos também a gente fala dentro dessas aulas de fotossíntese. Respiração. Nós vamos falar sobre respiração, o que ela traz, o que ela faz, quais os ciclos, né? A gente tem ali a glicólise, depois ciclo de Krebs, depois fosforilação oxidativa. Cada um dessa parte aí da respiração tem uma aula específica explicando, e é lógico, né? Depois uma aula resumo. Metabolismo dos lipídios, também vamos falar sobre isso. E nós finalizamos, entre aspas, o nosso curso, né, com os hormônios vegetais. O que são os hormônios vegetais? Nós temos os 5 principais que eu até falei para vocês na aula de hoje, mas nós temos outros que são produzidos no metabolismo secundário da planta. Então, o que esses outros fazem? O que esses outros auxiliam? Nós vamos falar sobre eles também. Ácido jasmônico, que é o jasmonato, né? Ácido salicílico, tudo isso, o que tem de hormônio vegetal na planta, a gente vai falar. E aqui a gente tem a aba que eu acho que é mais esperada por vocês, que são os bônus. Nos bônus, a gente vai ter uma aula sobre fisiologia de uma planta anual, que é bem parecida com essas que a gente teve nesses dias, né? Só que esses dias eu tive que dar uma enxugada ainda na fisiologia da planta anual, porque a gente não tem muito tempo, né, para conversar. Mas aqui dentro vai estar mais dividido ainda essas aulas sobre fisiologia de uma planta anual e também fisiologia do estresse vegetal. Então, uma planta, quando ela está estressada, o que está acontecendo com essa planta? O que acontece ali? Então, vai estar dentro dos bônus. Além disso, nós vamos ter questões comentadas, tá? Respondidas por mim em vídeos, questões de concurso, para vocês entenderem como responder uma questão de concurso, como que a gente pode integrar o nosso conhecimento sobre fisiologia nas questões de concurso, tá? Tudo isso. Além disso, nós não temos os bônus somente aqui dentro dessa aba de bônus. A todo momento, vocês vão perceber que a gente tem bônus no meio das nossas aulas normais. Então, assim, na aula de relação hídrica mesmo, a gente vai falar sobre tudo em relação à relação hídrica, água no solo, água nas raízes, transporte de água. E no final, vem mais uma aula bônus. No final desse módulo aqui de relações hídricas, vem uma aula bônus, onde eu fiz algumas questões de campo. Então, assim, na soja a gente está no estágio vegetativo e está acontecendo isso e isso com a soja está murchando, e mesmo a gente tendo irrigação na área, e o problema do produtor é esse. Onde eu mostro para vocês como aconteceria no campo e como vocês resolveriam esse problema, tá? Então, eu explico de uma forma assim, desenhada, escrita, tudo certinho dentro do módulo. Além disso, também vocês têm o cronograma de estudos, a maior promessa aqui do meu curso. Se vocês seguirem à risca todo o passo a passo que eu mostro dentro das aulas de boas-vindas com o cronograma, vocês vão aprender fisiologia vegetal em 1 mês. Então, assim, nossa, Tiffany, mas é muito pouco tempo para aprender uma matéria tão grande. Sim, parece muito pouco tempo.
mas se vocês seguirem o cronograma à risca, como eu explico, e a forma que as aulas vão sendo liberadas para vocês assistirem, vocês aprendem fisiologia vegetal em 1 mês. E eu garanto isso para vocês. Vocês vão aprender fisiologia vegetal de uma forma tranquila, de uma forma leve, de uma forma divertida, igual vocês aprenderam sobre a fisiologia de uma planta anual nessas 4 aulas desse fim de semana, tá? E é isso, pessoal. Eu queria muito mostrar o curso para vocês, porque as aulas estão maravilhosas. Vou até Olá, aqui seja muito bem-vindo, muito pra bem-vindo. vocês A verem. nossa primeira adianta, A gente tem vinha uma os informação resumos da mentais prefeitura também, da que é mesma para ser forma que feito a gente teve liturgia nas aulas químico, ela vai agora. ser essa água composta Tem por eu uma estrutura de mostrando vídeos uma parte ou mais prática a aqui água também, é mesmo ó, dos cloroplastos, célula vegetal mas por outra dentro, parte vai ser explicando mandada para as tudo, mitocôndrias, passando passo a para ser passo, diminuída desenhando, pela da mesma membrana forma que a gente plasmática. teve essas 4 aulas desse fim de semana, tá? Primeiramente, eu queria agradecer você por dispor o seu tempo aqui comigo, né? Se você está aqui é porque você teve vontade de aprender, você teve vontade de fazer dar certo, e eu te parabenizo por isso. Eu espero que essas 4 aulas tenham trago para você um conhecimento que você não tinha, tá? Ou que você tinha e precisava aprimorar, e que bom se eu conseguir aprimorar o seu conhecimento, tá? Muito obrigado por estar aqui, por confiar em mim para poder te ensinar sobre a fisiologia de uma planta anual. E se você gostou desse conteúdo, você quer entender mais sobre fisiologia vegetal de uma forma mais intensa, mais intensiva, eu te aconselho realmente a adquirir o curso. Como eu mostrei para vocês, ele está bem completo, além também dos bônus, né, que tem dentro deles, e a parte principal, assim, a chuchuzinha que está maravilhosa, é a parte de nutrição mineral, que vocês realmente vão aprender, né? Quais são os nutrientes das plantas, o que vocês podem adubar com eles, e diversas coisas que vocês só vão ver se vocês entrarem no curso. Eu quero agradecer novamente, que dê tudo certo na caminhada de vocês. Eu espero que o curso, o mini curso, esse intensivão dessas aulas, tenha trago uma experiência para você, uma grande experiência para você. E tudo que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? E também me siga aqui, eu vou deixar aqui embaixo, o @da_teoria_agro, que é onde eu falo de fisiologia vegetal de uma forma leve e descomplicada, lá pelo Instagram. Até mais, gente. Muito obrigada.